Se você não trabalhar mentalidade, se você não trabalhar essa parte realmente de pensar como uma pessoa de sucesso com pessoas, como uma pessoa sociável e tudo mais, qualquer habilidade que vier depois, ela vai ser muito mais difícil. Ela pode entrar, mas ela vai ser muito limitada. Gambit, obrigado, hein, cara, por ter topado o convite aí, velho. Tamo junto, Muito irmão. legal Você é o você tá primeiro, aqui. depois da cirurgia, é o primeiro podcast que eu vou. E é como eu te falei nos bastidores, né? Eu tenho sido mais criterioso, assim, nos últimos anos. Já não tô mais jogando o jogo do marketing a qualquer custo, de aparecer em qualquer lugar, de qualquer jeito e tal. Tô num outro momento de vida, então topei vir aqui porque eu sei que tem um cara diferenciado, uma proposta diferenciada. Então, Pô, vamos que aí. legal, cara. Fico feliz por isso. E eu queria que você me falasse então um pouco sobre isso, sobre essa transição, assim. Eu vejo que você mudou a forma de se comunicar, mudou um pouco do nicho de conteúdo Sim, também e tudo mais. Como sim. é que foi essa mudança, assim? Como que ela aconteceu? Cara, pensando em marketing, foi uma expansão, né? O nicho que eu atuava antes, que era a parte da inteligência social, voltada mais para paquera, para sedução e tal, para o homem, é você pegar uma habilidade, ou pegar um conjunto de habilidades e ir nichando para um objetivo muito claro do ser humano, né? Que é reproduzir. Todo ser humano, ele foi programado biologicamente já para reproduzir, né? O homem, principalmente. O homem quer muito reproduzir. Então, era um subnicho, assim, que foi uma grande dor da minha vida. Em 2009, eu comecei essa jornada, tipo, eu era um garoto, assim, muito travado com mulheres, né? Eu não digo que eu era um garoto tímido, eu me dava super bem com alguns tipos de pessoa, né? Eu era aquele garoto, assim, que, tipo, meus pais sempre ouviam elogios, né? Pô, Gustavinho é um menino bom e tal, mas, assim, pessoas mais velhas, entendeu? Pessoas familiares e tal. Então, Gustavinho é um menino do bem, assim. Mas, cara, na escola, tipo assim, eu era, era um zero à esquerda, não me encaixava em nenhum grupo, nem no grupo dos nerds, Uhum. assim, eu conseguia me encaixar. Então era uma grande dor pra mim, né? Chegou um momento da minha vida que eu falei assim, cara, eu tô indo pra faculdade, e aí? Né? Tipo, pô, todas as festas eu não sou chamado, nenhum rolê, nenhum passeio, nada eu vou. Por quê? O que tem de errado comigo? E quando você tem essa percepção do que tem de errado em você, a tua vida começa a mudar. Entende? Enquanto eu era um moleque, assim, que achava que era tudo, era circunstancial, que pudesse ser por conta dos meus pais, ou qualquer coisa, assim, quando eu terceirizava essa responsabilidade, eu ficava batendo naquela tecla, né? Aí, a partir do momento que eu falei, cara, tem um problema que todos os meus amigos têm uma vida social, sexual ativa, e eu não, porra, tem alguma coisa errada comigo, aí minha vida começou a mudar, Entendi. Então, no né? caso, você tá dizendo que foi bom essa percepção. 100%. Quando você entende que o problema tá em você, não é a vida. Sim. O normal é a galera culpar a vida, né? Infelizmente, cara. A internet, ela mostra isso muito claramente, né? Falando aí dos nichos, tal, às vezes eu faço um anúncio, assim. Eu também não culpo o pessoal, porque a gente vive num sistema, assim, né? A gente vive num espectro que muitas coisas são condicionadas. Então, vou dar um exemplo. A gente tava falando do carro agora, né? Então, às vezes eu faço ali um vídeo saindo do carro, tal, pô, tem uma Porsche, um carro que chama atenção. Jogou isso de anúncio, qual que é o comentário que eu mais recebo? Adivinha, assim, automaticamente, qual que é o comentário que eu mais recebo quando eu tenho o meu carro aparecendo? Se é Chuta, assim. alugado? Não. Perfeito. Esse é o primeiro, né? Existem outros, assim, mas esse é o É. primeiro. Ah, é carro alugado, um moleque alugando carro e tal, não sei o quê. Então, assim, eu não vou culpar as pessoas por dizerem isso, porque eu sei, por um lado, que tem muita gente que explora isso mesmo. Eu sei que tem muita gente no digital, no marketing, que vai lá, aluga o carro, aluga a casa, finge que tem uma vida que não tem pra enganar as pessoas. Só que isso também me mostra que o ser humano, ele vê sob a pior ótica possível. Ele poderia olhar e falar, pô, mas e se de repente nesse caso não é? Eu É. preciso realmente chegar e acusar o cara de estar alugando o carro, etc, Tem uma sendo que eu não tendência conheço ele? a um olhar pessimista, né? Exato, exatamente, entendeu? Então, cara, a base, assim, né, o mundão como ele é um mundão feio, cara, ele é um mundão meio Eu pobre, costumo assim, dizer que as pessoas se projetam muito nas outras, né? E aí 100%, eu penso assim, eu no 100%. caso, se eu estivesse no caso dele, o que eu faria? É, E aí eu digo que é ele, mas na verdade eu tô falando sobre eu mesmo, tipo né? assim, o que mais te incomoda na outra pessoa, possivelmente é o que mais te incomoda em si próprio, né? E É. eu vejo porque isso foi uma realidade pra mim, né? Muitas vezes, assim, eu olhava pra um cara que, por exemplo, um cara que era bem-sucedido com mulheres, um cara que era popular, e eu tinha uma inveja. Eu tinha uma raiva interna, assim, eu tinha uma série de sentimentos, né, por essa pessoa incubados ali. Aí que tá, o lance do amor e do ódio estão muito próximos, né? Eu tenho muitos haters que viraram fãs meus depois, porque eu tive um diálogo bacana com essas pessoas. Eu ganhei essas pessoas, né? Mas a verdade é essa, a verdade é que tá tudo muito, muito lado a lado, né? Cara, e assim, falando um pouquinho a sedução faz parte da inteligência social, tá dentro? É como eu vejo.
É como eu vejo. Eu tenho a minha forma de analisar o espectro todo, assim. A proposta, por exemplo, do Daniel Goleman, que é um baita autor, assim, que inclusive escreveu um livro chamado Inteligência Social, depois do Inteligência Emocional ter virado best-seller, ele traz a inteligência social dentro da inteligência emocional. Porque o posicionamento macro dele é a inteligência emocional. Já eu trago a inteligência emocional dentro da inteligência social. É um approach diferente. E aí eu vejo que a inteligência social como habilidade já tem 3 grandes pilares. Você tem comunicação, você tem relacionamento, você tem persuasão. Nessa particular ordem. É assim que as coisas acontecem. Você primeiro se comunica para se relacionar com alguém. E primeiro você se relaciona para depois você convencer alguém. Tá? Qualquer coisa que você fizer no sentido contrário, a tua chance de ter o resultado que você está buscando é muito menor. Não é impossível, mas é um tanto quanto inviável, né? Então, e aí dentro de relacionamento, você tem essa parte afetiva. Então você tem o homem que quer conquistar a mulher. Você tem também hoje a mulher que quer conquistar o homem. É um puta movimento maneiro. Eu entrei no mercado numa época que o mercado já estava caindo. Né? Eu entrei de teimoso, eu entrei porque era o meu tesão falar daquilo. E não porque eu fui caçar alguma coisa pra ganhar dinheiro e ficar famoso Produzir e tudo mais. Pelo conteúdo, contrário, sim. entendeu? Eu não queria ficar famoso. O próprio lance do game, o meu nome, várias coisas que eu usei pra proteger a minha identidade. Porque eu tinha medo. Eu tinha receio tipo, né, de ter uma exposição olhando para um mercado onde tudo é muito facilmente questionável. Tudo é muito facilmente levado para um outro lado, né? Quantas vezes eu fui mal interpretado e tive que, de alguma forma, me explicar, tive que ganhar as pessoas. Então, eu já previa, né, que isso pudesse acontecer. E a sedução, ela tá dentro de relacionamento. Então, por exemplo, você pode buscar trabalhar habilidade de relacionamento para conquistar uma mulher, ou para conquistar um cara, ou você pode também trabalhar porque você quer desenvolver networking com pessoas, você quer se conectar com pessoas profissionalmente, você quer ter um relacionamento estratégico com pessoas. É um caminho muito parecido, entendeu? São habilidades muito parecidas que você só dá foco de formas diferentes, saca? E você acha, assim, que tem a ver com a forma, ou tem mais a ver com uma forma de pensar? Digo assim, esse sucesso na social. Uhum. Porque, assim, na questão da sedução, a gente vê que tem muitos caras que apresentam fórmulas prontas, né? Sim, Tipo, sei lá, chega na menina e fala isso. sim, Ou os caras falam, ó, abridor de conversa, sim. tem tal, não sei o que lá. Você acha que tem truques assim que funcionam? Ou tem muito mais a ver com uma forma de pensar e Saquei. tal? Porque às vezes eu tô te perguntando isso porque eu já vi gente que tem uma grande habilidade social ou até uma grande habilidade de sedução Uhum. quieto, né? Sim, Sem falar nada às vezes, sim, né? sim, 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 sim. Inclusive, muitos desses caras são introvertidos, eu te diria. Pode acreditar, muitos são bem introvertidos, assim. Eu conheci várias pessoas do mercado que eram. Bom, eu não, muitas delas eu não conhecia assim pessoalmente, né? No âmbito de Uhum. ser amigo e tal. Mas pessoas que você vê que no YouTube é uma coisa e pessoalmente é outra totalmente diferente. Né? Então, São espectros totalmente diferentes que a pessoa tá apresentando naquele momento. Você olhar e fala, cara, esse cara fala de relacionamento e tal. O cara, tipo, chegou, entrou mudo, saiu calado, ninguém viu, ninguém sabe. E eu nunca fui esse cara. Né? Depois que eu comecei a trabalhar com esse lance e tal, eu sempre fui um cara sociável mesmo. Eu sempre fui um cara de uma personalidade mais sei. expansiva, um cara de chegar num lugar, todo mundo notar que eu tô ali e me conectar com todas as pessoas, né? Não só E aquele vo- cara que quer se conectar com a mina e tal, e fica nessa função de conquistar. Tipo, cara, chegava na balada, em qualquer ambiente social assim, e ganhava todo mundo. Né? Pra mim isso sempre foi muito importante. Tipo, pô, tô indo pra uma balada, cara, eu vou me conectar com segurança quando eu estiver entrando, eu vou me conectar com a recepcionista quando eu estiver entrando, Uhum. né? Me conectar de verdade, assim, de saber quem é essa pessoa, saber o nome dela, né? Tipo, ter uma relação com ela, não se conectar de dar um oi e tal, tipo, puxar um Sim. saco pra poder ganhar alguma coisa, né? Eu acho que Mas tem eu tenho, mais. assim, cenas na minha cabeça, cara, tipo, às vezes num bootcamp, dando um treinamento, né? E dançando com o faxineiro, entendeu? Tipo, assim, o faxineiro no meio da balada, assim, pô, e aí, Gift, tá lá, abraçando o faxineiro, a galera, que isso, cara? Então, assim, a pessoa que tá mais nessa linha de, tipo, eu quero uma coisa e tal, ela não vai tão longe assim. E eu não, assim, fui um cara de, Entendi. Eu acho que tem né? mais a ver com um conhecimento interno em geral e um modo de pensar do que com uma Começa formulinha com isso, pronta, né? começa com isso, cara. Começa com Começa isso, com isso. né? Se você não trabalhar mentalidade, se você não trabalhar essa parte realmente de pensar como uma pessoa de sucesso com pessoas, como uma pessoa sociável e tudo mais, qualquer habilidade que vier depois, ela vai ser muito mais difícil. Ela pode entrar, mas ela vai ser muito limitada.
entendeu? Se você pegar uma pessoa que ela é muito tímida, ela está numa fase muito tímida, ou que ela é muito introvertida, que ela não se importa tanto com pessoas, etc., e ela tem um único objetivo, tipo, eu tenho o objetivo de palestrar, eu quero falar em público em tal situação, ou eu quero só me livrar desse trabalho que eu tenho para apresentar na escola, ou eu quero... Entende? Ela tem um objetivo específico, é muito mais difícil você treinar essa pessoa que não está aberta a pensar de uma forma sociável, a pensar sobre por que é importante se relacionar com pessoas, por que é importante se comunicar em alto nível sempre, por que é importante persuadir pessoas, do que uma pessoa que já chega com essa vontade. Uma pessoa que fala assim, cara, eu quero aprender tudo sobre o sucesso social e tenho outro objetivo aqui em mente, entende? Entendi, você está aberto a olhar as coisas também numa outra perspectiva, né? Sim. Porque eu acho que a maioria das pessoas, elas estão atrás de fórmulas. Só que É aí que tá o lance do eu sistema. posso. É um jogo de dois, é uma faca de dois gumes. As pessoas estão atrás da fórmula e tem gente que quer criar a fórmula pra também enganar as pessoas. Isso, o pessoal então assim, não dá pra entende saber de isso. onde começa. Exato. Né? Porque assim, eu posso pegar um discurso escrito por você e ler ele pras pessoas, mas não vai ser você falando, Total. né? Então é muito diferente, tem outros elementos, né? Tem que sempre ter uma camada acima, irmão. Sempre ter uma camada acima. A inteligência social é uma parada que você nunca para de aprender, sabe? Eu tô sempre estudando, sempre lendo, sempre pensando de uma outra forma e tal, e sempre vendo que tem coisas a mais, assim, porque que nem tu falou, você vai de repente pegar e ler. O ler é a comunicação verbal, tá? A comunicação verbal, ela é um pilar da comunicação, que é um pilar da inteligência social. Então olha como você já desceu. A comunicação verbal, ela é 7% da comunicação. Então, se o cara tiver algo maneiro pra falar, pra se conectar com uma pessoa, se ele tiver um jeito interessante de chegar numa pessoa, só que ele não tem, por exemplo, a comunicação não verbal, que são os outros 90%, Ele perde muito. ele vai ter muito menos resultado, entendeu? A chance de ele realmente ter uma conversão ali é muito menor. Aí, se ele começar a trabalhar a comunicação não verbal, a comunicação não verbal tem muita coisa. Você tem a linguagem corporal, que é a parte cinésica, que é gesto, que é expressão facial, que é postura. Aí você tem voz, que é a paralinguagem, que é mais 38%. Você tem ali tonalidade de voz, volume, ritmo. Aqui eu tô falando um pouco mais rápido, por quê? Porque a maioria das pessoas prefere ouvir algo mais rápido. O WhatsApp botou 1.52x por causa disso, o YouTube também. O WhatsApp não te deu a opção de colocar 0.5x. Tem alguma vez que você fala, puta, essa pessoa, queria ouvir essa pessoa mais devagar, é muito difícil, é muito raro. Geralmente você quer o quê? Acelerar a pessoa. Então você vai moldando a sua comunicação para o que funciona mais no espectro social, entendeu? Então tudo isso, aí fora desse âmbito, você tem, por exemplo, a comunicação espacial, o proxêmico, que é o uso do teu espaço. Aquela pessoa que entra no elevador, se espreme no canto do elevador, tipo uma caixa de 2 metros quadrados, ela usa ali 10 centímetros, né? Então assim, você vê que é uma pessoa que falta habilidades sociais, que não tem inteligência social. Ela pode ser inteligente em várias outras coisas, mas socialmente falando, ela não é. Ela não entendeu ainda que ela só entrar no elevador, ocupar o espaço dela, abrir as pernas dela na altura do ombro. Você não sair do mic. Opa, perdão. Ela pode aqui, por exemplo, tipo, abrir a perna dela na altura do ombro, porque é um espaço que qualquer ser humano merece ocupar. Tipo assim, você merece ocupar esse espaço. Você pode olhar pra alguém e falar, bom dia, boa tarde, a gente tava subindo agora no elevador, uma pessoa super sociável entrou, opa, boa noite, a gente, pô, boa noite e tal. Cara, é muito mais natural do que você entrar, abaixar a cabeça e se encolher no canto. E tem pessoas que não têm essa inteligência. Ela acredita que é mais natural, que é mais fácil, que dói menos ela fazer isso. Ela tá jogando contra ela mesma. Ela é um ser sociável. Entendi. Ela não tá sendo inteligente, entendeu? É mais difícil fazer do jeito que ela tá fazendo do que do jeito... Com certeza, né? Entendi. com certeza. Entendi. Uma vez eu vi um vídeo de um cara que o mesmo cara abordava diferentes pessoas com diferentes... Igual você falou, chegando num elevador fechado, chegando num elevador... E era absurdamente diferente os resultados, né? Eu fiz muito isso, eu tive muitos vídeos, assim, em treinamento também, eu tinha muita coisa assim, tipo, cara, exercícios. Eu tive o primeiro treinamento que eu fiz, o primeiro infoproduto que eu fiz, o primeiro treinamento digital, se chamava Vencendo a Rejeição, que era bem focado nisso, assim, pessoal, tipo, vencer a timidez, vencer esse medo, né, da rejeição, do medo ser um freio pro cara crescer socialmente, ficar mais confiante e tal. E aí tinham vários exercícios, tinha, por exemplo, o exercício do elevador. O exercício do elevador era você entrar no elevador aleatório, com uma porrada de gente, olhar pra todo mundo, assim, tipo, pra todo mundo e falar: pessoal, boa tarde. Seguinte, convoquei todos vocês aqui, porque a reunião de hoje eu preciso explicar uma coisa pra vocês. E começar a falar que nem um idiota, assim. Sim. Então, assim, o que é isso? É você levar uma pessoa pra um extremo, pra ela ver que até numa situação extrema, ela não morreu, não aconteceu nada, ninguém se incomodou, as pessoas deram risada, tudo bem. Então, quando ela for pra um comportamento mais natural, mais normal,
também vai ser assim. O medo entende? da rejeição, ele vem de uma ideia que eu coloco na minha mente do que vai acontecer caso dê errado. Aquilo. Principalmente. É. Ela vem assim, claro, né? É um de mito. experiências Põe passadas. tipo um mito na minha mente. Geralmente ela vem de experiências passadas, suas ou de outras pessoas, né? Ou rejeições que você sofreu, ou rejeições que você viu outras pessoas sofrerem, que te contaram. De alguma forma, cria-se uma crença de que você vai ser rejeitado. Se você fizer algumas coisas, se você for falar com aquela pessoa, eu vou ser rejeitado. Se eu falar com esse cara que é famoso, ele vai cagar pra mim. Se eu falar com essa mulher que é bonita, ela vai dar um tapa na minha cara. Né? Então você vai criando situações imaginárias na tua mente pra não ser uma pessoa sociável. Que na verdade você é só um tem a mito. perder com E é isso. um mito, né? É um mito. Legal. E aí, através Tem um amigo meu que é psicólogo, ele uma vez falou sobre isso, que é uma estratégia meio que de exposição ao medo, né? Aham. Através do enfrentamento desse medo, você vai Sim. vendo que era um mito, né? Sim, exato. Cada um tem seu time, né? Eu sempre procurei ter o devido cuidado, assim, pra também não colocar a pessoa no enfrentamento excessivo, gerar mais um trauma pra ela. Porque uma coisa é eu Entendi. estar com uma pessoa ali e ler e saber até onde eu posso ir, outra coisa é eu criar um conteúdo na internet, que eu não sei pra onde a pessoa tá indo, assim. Então, eu procurei ter alguns cuidados, assim. Enfim, procurei jogar o jogo da forma que tinha que se jogar o jogo, né? Cara, uma coisa que eu queria que você falasse, assim, de repente, pra uma pessoa que... Inteligência social, de repente pra uma pessoa que não sabe o que é isso, alguma coisa... Que é muita gente. Exatamente, ela pode achar que a gente tá falando de uma coisa muito complexa e tal. Sim. Então que você, meio que... Duas coisas. Primeiro, Sim. que você definisse um pouco o que é isso. Uhum. E a segunda é assim, o que muda na vida de um cara que tem o domínio disso e de um que não Perfeito. tem, sei lá, coisa que ele pode perder por não ter essa habilidade, alguma Perfeito, coisa assim. perfeito. Tá. Cara, eu gosto de simplificar a ideia de inteligência social, bem um approach filosófico, assim, ela é a arte de conquistar pessoas. Tá? O meu lema hoje é conquiste as pessoas. Inclusive, eu te trouxe uma caneca, deixei no carro. Oh, caneca, que legal. que é a caneca do conquiste as pessoas, uma caneca bem legal. Boa. Então, assim, é o lema, né? Conquiste as pessoas. Então, a inteligência social é essa arte de você conquistar pessoas. Ela basicamente é a habilidade de você conseguir gerar o melhor para uma pessoa e extrair o melhor de uma pessoa. Ou de várias pessoas, ou de uma situação, tá? Então, tô aqui batendo papo contigo. A minha ideia é que hoje eu tô sentado aqui exclusivamente para te entregar o meu melhor e extrair o seu melhor. Essa é a ideia. Não pode ser só uma coisa, não pode ser só outra coisa. A ideia é que seja um flow dessas duas coisas. E a gente vai se conectar, e aí quando eu sair daqui, você fala, pô, Gustavo, foi cara maneiro, batemos um papo super legal e tal. Então vai ter sido uma experiência boa para todo mundo, entendeu? Que é o aspecto final da persuasão. A persuasão ela tem que ser um caminho que foi bom para ambos. As pessoas têm medo de estudar a persuasão, mas aí eu vou esse lance de manipular as pessoas, não tem nada a ver. Não tem nada a ver, inteligência social não tem nada a ver com manipular pessoas, porque manipular pessoas já é algo onde você naturalmente percebe que só um lado ganha. É muito simples. Não é sobre a habilidade que você está empregando ali, é sobre o intuito. Por isso que começa na mente. Porque se uma pessoa mal intencionada vai estudar isso aqui, ela vai estudar para fazer mal para pessoas. Ela vai vender o curso que ela engana as pessoas. Ela vai sair com uma mulher, com um cara para magoar essa pessoa, etc, etc, etc. Então as pessoas são assim, né? Você não pode se impedir de construir o que você quer construir, porque as pessoas podem, deturpar o que você está fazendo, né? Então não tenha medo de estudar inteligência social, porque ela é sobre você entregar o seu melhor e extrair o melhor das pessoas. O que muda quando você aprende isso? Cara, primeiro assim, se eu falar por mim, né, eu ganhei muita coisa, eu ganhei quase tudo com inteligência social. Eu sempre falo que eu não teria nada, eu faria muito pouco e eu seria muito menos sem inteligência social. Não teria nada porque tudo que eu conquistei veio desse trabalho. Então tudo que eu tenho hoje, se eu tô de carro, se eu tô de não sei o que, é porque foi através desse trabalho. Muito do que eu faço é porque hoje eu devoto minha vida nesse sentido, né? E muito do que eu sou porque eu me descobri quem eu era de verdade quando eu estudei inteligência social, né? Então é esse lance do ser, fazer e ter, assim. Então ele atua em todos esses âmbitos, né? Ele não vai atuar só em você ter coisas melhores, conquistar coisas melhores. Também não vai ser só nas habilidades, não vai ser só sobre você se comunicar melhor e tal, mas é sobre o seu ser mesmo, né? Você se sente melhor. Então no ser, geralmente quando a pessoa estuda inteligência social, ela vai se tornar uma pessoa mais confiante. Ela vai aumentar a autoestima dela. Ela vai sentir que ela é uma pessoa foda, assim, uma pessoa de alto valor, uma pessoa que abundantemente gera valor para as pessoas a qualquer circunstância. No âmbito do fazer, como eu falei, você vai se comunicar em alto nível, vai se relacionar em alto nível, vai ser capaz de persuadir pessoas, convencer pessoas em alto nível. É muita coisa, né, que a pessoa ganha. Se eu olhar para os meus alunos, cara, às vezes eu tava ensinando o lance da paquera e o cara era promovido no trabalho. Às vezes eu tô ensinando algo do profissional e de repente a pessoa casa.
É muito doido, assim, já passei por muitas situações que as pessoas falam, cara, por ter te conhecido, por ter te encontrado, cara, coisas assim que me arrepiam, entendeu? Coisas de, cara, porra, eu tava assim, no fundo do poço, entendeu? A gente tava no limiar, assim, né? Um dos meus primeiros alunos tava prestes a cometer suicídio, né? Então, eu tive muitos casos, assim, de pessoas que trabalhar isso resetou a vida dela, assim, né? Mudou completamente Que a é o vida que você, dela. isso daí que você falou é bonito, que a vida não era ruim, era ele que precisava mudar, né? Uhum, O problema uhum. não tava na vida, né? Mas tava na forma como ele tava encarando ela, né? Sim, E tem sim. muita gente que acha que é a vida que é ruim, né? E não, né, cara? Pois é, cara, a vida, ela, tipo assim, a vida ela vai bater, a vida não necessariamente ela vai ser fácil, mas é muito sobre o que você faz com tudo isso que tá acontecendo. É muito sobre como você interpreta o que tá rolando, né? Esse ano pra mim foi porra, um ano super difícil pra mim. Foi um ano difícil em várias coisas, assim, várias cabeçadas que eu dei e tal. Então a minha forma de olhar sempre é nesse sentido, entendeu? Cara, o que que eu tenho que aprender com essa situação? Sabe? O que essa situação tem a me ensinar para que eu não passe por isso amanhã depois. Então tem muito a ver com isso, né? Não é sobre você viver a vida da Doriana ali, né? Aquela vida Não vai maravilhosa e ser tal, não sempre sei o que. Não é, fácil, né? não vai. E quanto mais você desenvolve inteligência social e você vai lidando com mais pessoas, você vai lidando mais problemas. A real é essa, né? A magnitude dos problemas, ela cresce. Quando eu era pobre, o meu tipo de problema, ele era um tipo de problema muito simples, cara. Sabe? Ele era muito simples. Era tipo assim, porra, consigo hoje comprar um negocinho aqui pra comer? Não consigo, não consigo, sabe? Tipo assim, vou usar essa cueca hoje, não vou usar essa cueca hoje. Depois que a minha vida se tornou o que ela se tornou, meus problemas são muito maiores. Eu lido com muito mais pessoas, eu lido com muito mais coisas, as complexidades são muito maiores, né? Então, assim, hoje em dia tem pessoa que me deve mais de 100 mil reais, cara, entendeu? Pessoas que se envolveram comigo de alguma forma, vieram trabalhar comigo, me deram um golpe. Isso aqui é um golpe de 100 pau. 100 pau na vida de muita gente mudaria a vida da pessoa. Naquela época, pra mim, eu não tinha como passar por uma situação dessa, entendeu? Eu não tinha nem 100 reais na carteira, como que ia tomar um golpe de 100 mil reais? Não ia tomar. É. Sacou? Então, assim, quando você cresce, a tendência é que tudo na sua vida cresça também. Então, você tem que apenas estar disposto a pagar o preço. Cara, qual Entendeu? que é a importância do networking, assim? O que você tem pra me falar sobre isso? Porra, profissionalmente é fundamental, cara. A gente tá nessa era, assim, de que o relacionamento, ele muda completamente a carreira das pessoas. Você vê, o que a gente tá fazendo aqui agora. Isso aqui é relacionamento. A gente cresceu numa era que a gente ainda usava, por exemplo, a TV, a rádio, eram coisas inalcançáveis pra gente. Eram coisas assim, cara, porra, nunca vou estar na TV, nunca vou estar na rádio. É uma parada muito distante, assim, né? Pra pessoas muito famosas e tal. E aí, de repente, você vê esse advento da internet, né? Internet, né? Networking, é uma rede. Para você ter uma rede, é uma rede de relacionamento, uma rede de pessoas, né? Então, muita gente hoje cresce na internet porque tem relacionamento. Não porque necessariamente é a pessoa que tem mais grana, ou também porque é a pessoa mais habilidosa, não é porque é o melhor cantor, porque é o melhor entertainer, porque é o melhor naquilo que ele fala, mas muitas vezes ele dá saltos, e a minha carreira foi assim. Minha carreira ela foi assim, em vários momentos eu dei saltos para me relacionar com pessoas grandiosas. Na época da sedução, meu relacionamento com o Mystery, com o Eric von Markovitch, foi meu primeiro grande mentor, ele foi um divisor de águas, porque todo mundo queria trazer o cara pro Brasil, todo mundo queria trabalhar com o cara, ninguém conseguia, de repente eu trouxe o cara pro Brasil. Por quê? Por relacionamento. Eu não tinha mais dinheiro do que os empresários tentaram trazer ele na época, muito pelo contrário. Eu tava começando a minha jornada. Em 2018 eu não tinha nenhum canal no YouTube. Eu não tinha nenhuma página no Instagram, né? Eu não tinha abundância financeira nem nada. Eu só era um garoto visionário, certo de que eu ia chegar onde eu ia chegar e colocando, investindo meu tempo e minha energia nas coisas certas. Então eu fui estudar aquela pessoa. Entendi que aquele cara era um artista, não era um empresário. Você não pode comprar um artista. Um artista ele não tá exatamente ligando para a grana. A grana é secundária, terciária, ela vem lá embaixo. Ele tá ligado para outras coisas, assim. Então eu fui jogar no coração dele, eu fui jogar nas coisas que realmente persuadiam ele, entendeu? Eu fui jogar, tipo assim, para você convencer alguém, você precisa estudar essa pessoa, muitas vezes. O processo de Pô, negociação, muito ele é legal, isso, cara. sabe? Muito legal isso que você tá falando, porque assim, eu trabalhei como produtor de TV e eu era responsável por trazer os convidados no programa, né? Aham. E às vezes tinha gente que me perguntava, falava, como você Como que você conseguiu faz? trazer tal cara? Você pagou pro E às vezes cara? você nem sabe nem como explicar, assim, né? Porque É, pra ti é um processo tão natural, né? Você aprendeu exato, a fazer esse relacionamento com as pessoas, exato, né? é.
tipo, e falam, não, cara, não paguei, não se paga pra fazer esse tipo de coisa. Exatamente. Né? É até antiético, tá ligado? Uhum. Mas, de alguma forma... É o que eu falo, eu não paguei o Mystery, por exemplo. As pessoas falam, cara, não Então, é possível, tal. Não, é possível sim, cara. Eu não paguei nem a passagem de ida pro Brasil dele. cara, que Entende, louco. irmão? Foi pura conexão, foi pura confiança. Porque, tipo assim, eu era um garoto começando a minha jornada. Ele não me conhecia pessoalmente, né? Então, ele teve que confiar em mim, ele, o sócio dele e tal, eles tiveram que confiar em mim pra vir pro Brasil, pra entender que eu era uma pessoa bem intencionada, que a gente ia fazer uma parada séria junto, que não ia desvirtuar. Entende? É um risco, Mystery faz assim. parte daquele PUA, não? Ele foi o criador dessa parada, né? Essa É? sigla foi ele que deu e tal. Ele foi o grande, ele e o Neil Strauss, né? Que é o Style. Eles foram os grandes criadores, assim, porque Isso é tipo um levaram a método, paroa. esse PUA? Ou é tipo É, um acho que. estilo de vida, Eu acho sei que é lá? mais uma. Ele se tornou mais uma comunidade, assim, né? Se tornou uma coisa mais. Tipo, ele tem os métodos, né? Mas no fundo era uma comunidade, entendeu? São pessoas que pensam de uma forma, que buscam um objetivo e que estão ali juntas, né? E ele era o grande mentor da parada, assim, porque como ele escreveu os livros que foram best-seller, né? Aí, quando o Neil Strauss escreveu primeiro The Game, que foi o grande livro, era uma história em cima da jornada dele com o Mystery, né? Colocando o Mystery como um mentor, como um deus, assim. Aquela parada foi, tipo, múltiplas vezes top 1 New York Times, por exemplo, né? Aí ele fez a série da TV, o reality show na TV, que também foi parar na VH1, vários lugares incríveis. Então, ele pegou uma coisa que era uma comunidade secreta, uma coisa assim, um caráter meio que de seita, de uma coisa mais fechada, e popularizou a parada. Então, todo mundo que tá aí hoje no mercado da sedução deveria ser grato a esse cara. Tem muitos caras que não são, e pra mim tudo bem. Mas tipo assim, não acho maneiro, né? A gente tem que ser grato. Eu gosto de honrar as pessoas né, as pessoas que passaram pela minha vida, que me trouxeram até aqui e tal. Então, o Mystery foi um desses caras que eu fiz networking. O Jordan, por exemplo, foi outro, né? Esse ano, o fato de estar ali com o Jordan Belfort, o Lobo de Wall Street, o verdadeiro, né? Não o DiCaprio, também foi uma coisa que me levou para um outro nível, assim, do mercado, do marketing, etc. Porque ele é o top 1 do mundo de vendas, além de ser uma puta celebridade, né? Você foi meio que mentorado por ele, Eu fui assim? mentorado por ele, eu fiz algumas coisas com ele, né? E aí que tá, o relacionamento ele vai te levando para os próximos níveis, né? Com o Mystery, a princípio a gente ia trabalhar junto, de repente a gente ficou 40 dias morando junto, né? A gente morava junto e recebia o pessoal em casa. Então eu fui morar com o meu ídolo, assim, fui morar Aqui com no o meu, Brasil meu ou herói não? aqui no Brasil. Aqui no Brasil. Depois rolou a América Latina também, mas aqui no Brasil. O Jordan, mesma coisa. Então você Tipo já assim, a viveu umas gente. paradas muito loucas, assim, né, Ah, meu cara? irmão. E foi muito maneiro conversar com o Jordan, porque o Jordan é surreal, né? O que esse cara já viu, assim, o filme, ele relata, tipo, uns 5% da história do cara. E era muito legal, que a gente tinha umas histórias muito malucas, assim, pra compartilhar. Então foi outro cara também, que eu entrei pelo viés profissional, pelo viés de estudar com o cara, mas acabou que a gente pegou praia, né? Acabou que a gente teve um relacionamento em vários sentidos. Eu tenho o WhatsApp pessoal do cara, e aí vai. Então, esse é o lance da inteligência social, né? Você fica, pô, eu queria fazer networking com aquele cara, pô, eu queria me conectar com o Marco, tal, queria ir lá no programa dele e tal. Cara, se você estudar inteligência social, você estudar essas habilidades e você principalmente mover teu ser pra isso, você vai conseguir. Não, Vai conseguir tudo. e é muito louco isso. Tem uma parte de coisa que tem a ver, né, mano? Sim, De que é que você tá falando de uma direção, sim. de destino, de energia, de várias coisas, né? Do que, Energia. né? Como você direciona o seu pensamento e Sim. tal. Porque é engraçado, eu via de vez em quando você lá no YouTube, ou sei lá, você fazendo uma live, você fazendo alguma parada, e de Te achava algum. um cara mala pra caramba. Não, não achava. Não, Sacanagem. não achava, cara. Mas digo assim, de alguma forma eu sabia que eu tinha condições de um dia trocar uma ideia com você. Entendi. Você tá Uhum. entendendo? Total. Total. Assim como outros amigos, caras assim que acabaram virando amigos tipo Coloral e Uhum. tal. Uhum. E esse negócio é um negócio que não dá pra explicar. Não dá pra Você explicar. entendeu? Não. Porque, tipo, um dia o cara, você tá assistindo o cara. Aham. Outro dia o cara tá aqui, velho, falando com você. É. Aí, Aquela porra. entender, não é? Qual que foi o processo que fez isso acontecer, mas é o que Então, você tem falou. habilidades, mas tem algo acima, que eu falei, é o lance do ser, é o lance energético. Eu até acredito que muitas pessoas socialmente inteligentes, elas também causam essa impressão nas pessoas, de que ela é uma pessoa relacionável,
que ela é uma pessoa que você se conecta, sabe? Eu recebo muito isso, assim, da minha audiência, de fãs e tal. Tipo, cara, pô, queria te dar um abraço agora. Pô, com certeza um dia a gente vai se ver. Eu leio isso direto, sabe? Eu ouço isso direto. Pô, com certeza um dia a gente vai se ver. Então eu causo uma sensação pro cara. Não é só uma sensação de ensinar algo a ele, mas é uma sensação de que a gente tá junto. Que a gente é família, sabe? Por isso que eu tô sempre no meu Instagram, família, irmão. Porque eu passo mais tempo com essas pessoas que com a minha família, cara, de sangue. Então eles são minha família, de alguma forma, né? E eu acredito que as pessoas socialmente, o Coloral, por exemplo, também é um cara, você olha pra ele assim, puta cara, gente boa, né? Primeira vez que eu recebi ele lá na minha casa do Ipiranga, a gente foi gravar junto, e aí a gente descobriu que a gente tinha tocado junto, né? Que ele tinha uma banda, eu tinha uma banda também, a gente foi da December, né? Eu fui do cenário do rock também e tal. Então a gente já tinha se visto em eventos, mas assim, muitos anos atrás a gente nem sabia disso. Então é um reconhecer, sabe? Não é um conhecer. Tipo assim, tô vindo aqui agora, pô, a gente tá se conhecendo. A pessoa socialmente inteligente, ela te dá a impressão que você tá só reconhecendo essa pessoa. Legal. Isso é muito poderoso, sabe? Isso é muito poderoso. É, muito legal. E você procurar tá no caminho de aonde pode acontecer a parada, né, cara? Você acredita que uma das minhas intenções de fazer o podcast, além de conversar com pessoas que eu gosto muito, audiovisual, que é o que eu trabalho e tal, era pra fazer esses contatos, fazer esses Claro, networks, com entendeu? certeza. E, Uma baita e estratégia. Eu já tava é, te falando, né, que rolou o lance do convite pra programa de TV, e a primeira coisa que eu pensei foi, cara, programa de TV é uma parada que chama muita atenção das pessoas, né? Então tem muita gente que hoje talvez seria um pouco mais difícil, estaria um pouco mais fora do meu alcance, mas que se eu falar, pô, vem bater um papo comigo no meu programa de TV, é forte isso, né? Se você fala assim, pô, vamos trocar uma ideia, é uma coisa. Você fala, pô, vamos trocar uma ideia num podcast, já é outra já coisa. é outra Entendeu? Se você coisa. fala, pô, vamos trocar uma ideia num programa de TV, é mais outra coisa ainda, né? Então, eu acredito que é isso mesmo, assim, esse momento, esse advento da internet, do audiovisual, tá uma puta maneira de você se conectar com pessoas. Mas, no fundo, o que você tá fazendo aqui é a base da inteligência social, que é me gerar valor. Você tá me dando a oportunidade de falar da minha vida, de estar numa uma posição honrável, de compartilhar coisas, de compartilhar ensinamentos, né, de te ensinar alguma coisa de alguma forma, uma puta câmera maneira, um puta microfone maneiro que depois eu posso pegar esse material e postar nas minhas mídias também, é uma produção de conteúdo pra mim, então tem várias formas de eu ganhar aqui, ou seja, Exato. você tá me trazendo muito claramente uma forma de ganhar também, Sim. então você vai ganhar junto também, É, tá tudo não, eu certo, sou muito entendeu? dessa teoria aí que para você, que numa relação você começa doando, né? Sim, Você tem que ter sempre alguma coisa pra dar, tá ligado? Não só pra uma. Eu não lembro quem. Acho que o Murilo Gun, cara, que falou uma vez sobre isso, que eu achei muito legal. Ele perguntou pra um cara qual que é a melhor maneira de alguém se aproximar de você. Ele É. falou assim: eu acho que a melhor maneira seria não já tentando de começo retirar algo, Sim. mas de repente se aproximar mais doando algo, né? Perfeito, perfeito. É a base da inteligência social, né? Você sempre começar com essa entrega, né? Seja na atração, seja na conexão, seja na persuasão, seja na sedução, tudo, todas as bases sempre vão ter uma entrega primeiro, assim. Sempre vai ter uma entrega primeiro. Legal. Cara, eu queria que você me falasse o que que é esse lance de Era dos Reis e tal. O que que é essa parada e tal. A gente vê lá você, algumas postagens suas nesse sentido e tal. O que que é esse movimento, assim? Foi o nosso último movimento, né? Foi um movimento onde eu quis juntar grandes pessoas, que eu considero como reis daquilo que eles fazem, inclusive alguns são os maiores do Brasil naquilo que eles fazem, e trazer para as pessoas essa percepção de como você pode, através da inteligência social, através de tudo isso que a gente está falando aqui, reinar na sua vida. E aí o reinar, ela tá ligada a muitas coisas, porque quando você fala de rei, você associa a umas coisas muito fortes na cabeça, muito fortes nas cabeças das pessoas, assim. Você tem, por exemplo, o lado religioso, né? O Brasil é um país cristão, majoritariamente. Então, Uhum. para o cristão, quem é o rei? Né? É Deus, é Jesus e tal. Então você tá trazendo uma associação assim de como que. E aí eu falo, por exemplo, cara, como que Jesus era uma pessoa com muita inteligência social, né? Era um grande executor dessas habilidades sociais. Pensa nos certeza. pilares da inteligência social: comunicação, relacionamento e persuasão. Cara, o cara tinha uma comunicação absurda. Ele chegava nos lugares, ele começava a falar e as pessoas paravam tudo para ouvir ele. E formavam rodas, né, ao redor dele ali. Isso só uma pessoa com uma comunicação muito atraente, muito poderosa, consegue fazer.
Eu me vejo que muitas vezes eu vou num lugar e isso acontece. Eu vou numa festa, eu vou num evento, e aí mesmo que eu não conheça as pessoas começam a se rodear ao meu redor. Não é porque eu sou mais interessante que essas pessoas. Com certeza elas têm coisas muito maneiras pra me agregar. Muitas vezes, inclusive, nesses eventos, esses masterminds e tal, é uma galera sinistra. Gente que já fez 100 milhões, gente que não sei o que. São Mas o pessoas. cara para pra te ouvir. Mas ele para, porque aí tem esse lance da comunicação. Tem esse lance de você ter uma comunicação envolvente. Tem esse lance de você trabalhar cada ponto do contato visual, da expressão facial, da fisicalidade, do jeito que você fala, do jeito que você envolve as pessoas. Então, o que acontece? Uma pessoa para, de repente uma conversa de duas pessoas, chega uma terceira, chega uma quarta, e quando você vai ver, a conversa de repente virou isso, entendeu? Então Jesus fazia isso numa magnitude insana. Pessoas que não conheciam ele, pessoas que nunca viram, ele ia lá e fazia a parada acontecer. Cara, né? tem duas coisas que Jesus faz de comunicação que chamam muito a minha atenção, assim. Eu sou cristão, mas não falando de Jesus como... Falando de Jesus mesmo como comunicador agora. Sim. Tem duas coisas que ele faz que chamam muito a minha atenção. Uma é uma habilidade muito grande em fazer perguntas, né? Que é um puta segredo da comunicação. Geralmente esses mestres da humanidade, eles eram muito bons em fazer perguntas. Sim. Não é só perguntas, cara. É o lance de você fazer uma pessoa pensar diferente. Exato. Especialmente pensar algo que ela nunca tinha pensado antes. Legal. Aí ela te considera genial. Sim. Entende? Porque Muita gente olha pra mim e fala assim, cara, você é genial. Aí eu olho pra como foi o meu relacionamento com essa pessoa, e foi por eu simplesmente ser capaz de trazer, tipo assim, as entranhas dela pra fora. Isso. Aquilo que tá muito, muito, muito dentro dela. E que num papo superficial, num papo de balada, num papo de café, ela quase nunca chega nesse patamar com alguém. Entende? Então, uma pessoa que tem inteligência social, ela vai mais além com as pessoas. Por isso que eu digo, ela é uma pessoa de sucesso com as pessoas. Entende? Muitas vezes a comunicação transcende isso. Ele respondia questionamentos com perguntas. Exato. Né? E isso é muito legal. E uma outra parada que ele fazia muito bem é pegar o que você falou pra criar um impacto em você mesmo. Tem uma coisa que ele fez assim que eu acho muito genial. Que é um soldado romano, chegar nele pra dizer pra ele que ele tá cometendo uma blasfêmia. Tipo assim, pô, você tá falando que você é filho de Deus, você não pode fazer isso, né? Era proibido, né? Então, o soldado chega nele e diz assim, você é o filho de Deus? E ele fala assim, quem tá falando é você, mano. E aí, tipo, fica aquele silêncio, tá ligado? O cara fica, tipo, sem... Cara, quem tá falando é você, brother. E aí aquilo, né? De 1000 coisas que você poderia falar, de alguma forma você acaba falando aquela que mais impacta. Não é? Aquela que mais... Porque aí o cara foi obrigado a refletir na própria palavra que saiu da boca dele. Dá um trigger no cérebro essa parada. Sim. Então, assim, você vê, Jesus era um baita comunicador. Relacionamento, cara. Olha o que esse cara fez. Ele tinha 12 seguidores que não eram meros seguidores. A gente tá numa era hoje que você abre o Instagram, você olha pra uma pessoa, você aperta um botão e você está seguindo essa pessoa. Não tinha Instagram naquela época. Pra você seguir Jesus, você tinha que parar a sua vida e ir atrás do cara. Largar a sua vida. Largar a sua vida, abdicar de tudo. Ou seja, por isso que esses 12 apóstolos, eles eram discípulos. Eles se colocaram numa posição, tipo assim, cara, eu vou aprender tudo com você. Você passou a ser minha vida agora. Então imagina o nível de relacionamento com essa pessoa. Imagina o nível de conexão pra você fazer uma pessoa abdicar de toda a vida dela pra isso. Você tem que ter uma conexão, às vezes, pra pessoa vir te dar uma entrevista, pra pessoa comprar um produto teu. Imagina pra pessoa parar a vida dela pra te seguir e pra depois continuar perpetuando a tua palavra pra frente. Que aí entra o lance da persuasão. Por que você tem que aprender persuasão? Porque você tem uma ideia, você tem uma forma de ver o mundo. E você muitas vezes não consegue convencer as pessoas disso. Eu tenho, por exemplo, uma visão sobre a inteligência social. E eu tô aqui pra plantar a minha mensagem, que é, cara, aprenda inteligência social, estude inteligência social. Eu quero me posicionar como o cara que fez inteligência social virar o que inteligência emocional virou também. Que há 20 anos atrás, inteligência emocional não era nada. Ninguém conhecia inteligência emocional. Hoje já tá em escola, já tá em faculdade. Você já não consegue fazer um treinamento de coaching, de hipnose, PNL, desenvolvimento pessoal, sem pensar em inteligência emocional. Então eu quero ser esse cara pra inteligência social. Então eu tenho uma mensagem clara e eu quero convencer as pessoas disso. Jesus, ele tinha mensagens claras. Ele, por exemplo, ele acreditava que você tinha que amar o próximo como a ti mesmo. Você tinha que amar a Deus sobre todas as coisas. Eram coisas que ele acreditava, não necessariamente o mundo acreditava. Só que hoje, 2,3 bilhões de pessoas acreditam na mensagem desse cara. Não tinham 2,3 bilhões de pessoas naquela época, cara.
ele transcendeu o próprio tempo. Ele transcendeu o tempo de uma forma que se eu pegar o celular agora aqui assim e falar assim, pô, que dia é hoje? Hoje é 7 de outubro. De que ano? 2021. De que 2021 a gente tá falando? Que 2021 é esse? Qual 2021 é esse? A Terra tem bilhões de anos. Qual é 2021, depois que um cara passou por aqui, irmão. Não, ele dividiu o tempo, tá entendendo? Existe um antes dele e um depois dele. Não, o isso quão é muito persuasivo louco. Esse cara foi. Isso é muito louco. O cara tem que ser muito gente boa pra os caras falarem assim, mano, o cara morreu, zero calendário, velho. Tá ligado? Tipo, não, esse cara morreu, zero calendário. Começa a contar tudo de é fogo, né? É uma parada muito forte. Cara, é surreal. Então, você imaginar que uma pessoa foi capaz de fazer isso, entendeu? E você vê hoje, no mundo de hoje, por exemplo, quem é a pessoa mais seguida do mundo hoje? Cristiano Ronaldo. Esse cara tem mais de 300 milhões de seguidores, só no Instagram. Se você juntar Facebook e tal, o cara acho que tem mais de 500 milhões de pessoas. Cristiano Ronaldo, ele é tão valioso, ele é tão influente hoje, e esse é o valor final da inteligência social, você se tornar uma pessoa influente, que é uma pessoa muito poderosa. Qual o nível de poder que o Cristiano Ronaldo tem? Simples, o cara chega numa entrevista, senta, aí ele olha assim, uma latinha de coca. Coca? Não. Água. Quantos segundos levou para ele fazer isso? 10 segundos. Em 10 segundos, ele conseguiu fazer uma empresa que tem centenas de anos valer menos 4 bilhões de dólares. E te digo mais, ele provavelmente não fez isso de propósito. Foi a autenticidade do cara. Ele é muito autêntico. Por isso ele é tão seguido. Porque ele não tem medo de olhar para alguém e falar, eu sou o melhor. Porque ele acredita nisso. Ele não tem medo de ser confundido com um cara arrogante, soberbo, etc. Muita gente pode achar esse cara mala, mas você não pode discutir com o fato. O fato é que 300 milhões de pessoas seguem esse cara. E é o mais fato é que ele é muito valioso. O fato é que ele quebrou a coca de um dia pro outro, entendeu? Com uma mera ação, cara. Você entendeu? Isso não é meio que o mais comum, a galera ter medo de Total. De fazer afirmações sobre você mesmo, né? Sim. Tipo, igual você tá falando. Sim. É mais comum a pessoa não ter vergonha de falar, eu sou melhor, sou bom. Sim, mas é porque ela não acredita nisso. E se ela não acredita, por que ela vai falar? Ela primeiro tem que trabalhar na mente. Que nem a gente falou, começa na mentalidade para depois a comunicação ficar forte. Entendeu? Primeiro eu acredito que eu sou o melhor no que eu faço, e depois eu falo. Então hoje eu me posiciono, cara. Eu sou especialista número 1 em inteligência social. Uhum. Ponto. É isso. Tem caras que têm comunicação melhor do que eu? Com certeza. Tem caras que são muito melhores em comunicação do que eu. Tem caras que são melhores em networking do que eu? Com certeza. Tem networkers muito melhores do que eu. Tem caras que são melhores em persuasão, em vendas. Tem caras que ensinam vendas melhor do que eu? Com certeza. Mas o conjunto dessa obra toda, essa parada toda que é transformar uma pessoa socialmente inteligente e de sucesso, eu sou o número 1. Ponto final. Então eu acredito nisso. E aí eu transmito isso na minha comunicação. Se eu estivesse falando isso agora, mas a minha mente estivesse falando, Gustavo, que ridículo. Você não acredita nisso. Você tá falando... Sinais aconteceriam. Entende? Legal. E é bacana isso que você tá falando. E, por exemplo, provavelmente você tem que lidar, assim como tudo, com gente que vai querer te invalidar, né? Uhum. Né? A partir do momento que você colocou... Quando você colocou lá especialista em inteligência social, você já deixou uma margem para que uns caras apareçam e falam, não, ele não é. E tudo isso que são coisas da vida, né? Tudo é coisa da vida, cara. Mas, na verdade... acaba acontecendo um efeito contrário. Na verdade, as pessoas começam a puxar isso, sabe? Eu comecei a falar disso, de inteligência social, na época da própria sedução. E ninguém falava isso na época. As pessoas chamavam outros nomes, inclusive PUA, ou N outros nomes, né? Conquista, paquera, tal. Não usavam esse nome. Habilidades sociais, ninguém usava o termo inteligência social. Aí eu comecei a puxar isso. Eu comecei a puxar, cara, eu sou um especialista em inteligência social. Aí o mercado de sedução inteiro se dobrou pra isso. São fatos. Você pode me amar, você pode me odiar, não tem problema, mas o mercado de inteligência de sedução começou a colocar inteligência social no seu site, no seu perfil, porque eu puxei isso. Ponto. Hoje eu vejo no marketing várias pessoas fazendo isso. Várias pessoas que eu conheci que entenderam quem eu era, entenderam o que eu faço e meses depois, semanas depois, dias depois, inteligência social. Às vezes a parada do cara era networking, mas agora é inteligência social. Então quando você é um trendsetter, quando você é um cara que cria mercado, você cria movimento, entendeu? Então pra mim a era dos novos reis, cara, tudo isso são movimentos. Eu entro, saio dos movimentos.
eu tenho essa flexibilidade, eu tenho essa magnitude, porque o que tá por trás disso, o que sustenta isso é muito maior, entendeu? Então, pra mim, qualquer marca que eu colocar vai funcionar, Como que entende? você transmite esse conhecimento hoje? Você tem cursos, você tem uma comunidade, como que funciona isso? Cara, tem de tudo, assim. Tem, tipo, de um livro de R$ 50 a uma mentoria de R$ 50.000. Tem N formas de fazer, depende muito de quem é a pessoa, do que ela tá buscando, né? Eu explorei na verdade, acho que eu explorei quase todas as vias possíveis do marketing digital, né? Quase tudo que tem hoje, tipo, cara, e-book, assinatura, qualquer coisa de recorrência, qualquer modelo, lançamento, webinário, perpétuo, eu passei por tudo isso. Mentoria, infoprodutos, produto core, etc. Tudo isso eu passei. Hoje, pra mim, o lance é eu fazer aquilo que eu gosto. Entende? Hoje eu Como tô que num é? Hoje você momento de... trabalha com o quê? Então, hoje assim, a maior parte do meu tempo, ela tá em atender as pessoas que eu gosto de atender. Eu tô muito menos criador de conteúdo hoje e eu tô em paz com isso. Entendeu? Eu não Mas tô eu no digo jogo de, assim, tipo assim, cara, fazer 30 vídeos por dia e não sei o que, e ficar mais famoso, e porra, vou em 50 podcasts, não sei o que. Eu não tô nesse momento, sabe? Eu já cara passei por esse momento que... expansivo de conquistar muitas pessoas. Hoje eu tô um cara mais seletivo. E eu acho que isso faz parte da inteligência social. Eu acredito que existe um momento de você expandir, existe um momento de você contrair. E a vida você tá assim, sabe? Em vários sentidos. Você tá assim, às vezes, profissionalmente, você tá, às vezes, é muito sobre você ter a harmonia dos pilares da sua vida, né? Então, hoje, profissionalmente, eu tenho muito mais tesão em atender, por exemplo, um atleta, onde eu participo do processo completo dele e gera uma puta transformação, do que de vender um livro pra uma pessoa. Uhum. Entende? Não que eu não goste de vender um livro, eu também gosto, mas eu digo assim, cara, existem níveis do que você vai Legal. fazendo, do Você que você tem os curte, seus entendeu? produtos por exemplo, quem tá assistindo essa entrevista, ele tem os produtos seus que ele pode comprar para Claro, aprender tem. de inteligência social, Tem, né? tem, tem livro de R$ 50, tem cursos que são menores, tem cursos de R$ 1.000, R$ 2.000, tem de tudo. Mas aí que tá, a minha paixão hoje, ela tá muito mais em atender pessoas que estão jogando num nível muito alto. Que aí, como eu falei, é o último nível da influência, cara. A influência no último nível, ela já transcendeu a fama. As pessoas não entenderam que o mundo é regido por pessoas influentes. E as pessoas mais influentes do mundo, elas não são famosas. Ninguém sabe quem são essas pessoas. E elas é que comandam muitas vezes o poder financeiro. Elas comandam aonde a grana vai parar. Elas comandam o poder bélico. Elas comandam onde vai dar guerra, onde não vai dar guerra. E às vezes as pessoas ficam encarnadas. Ah, não, é o presidente. Ah, é a celebridade de Hollywood. Ah, é o empreendedor, é o bilionário da Forbes. Essas pessoas, elas também estão sendo influenciadas por coisas maiores, cara. Então hoje eu tô muito nesse jogo gostoso da influência, sabe? De influenciar uma pessoa num nível muito intenso. Então, por exemplo, às vezes tem um atleta do UFC. Você fez um trabalho com atleta de UFC, não Eu fez? faço trabalho com vários atletas. Você fala um pouco sobre isso. Até teve talvez você tá falando da matéria do Thiaguinho, né? Que saiu recentemente, né? Sim. A matéria do Thiago Moisés foi muito legal, porque o Thiago, ele é um cara bem introvertido. Ele é um cara bem na dele, assim, aquele perfil do atleta mesmo, um cara muito disciplinado, um cara muito do bem, um cara muito valores, assim, sabe, de família, valores espirituais, um cara até cristão, assim, um cara muito na dele, não é um cara expansivo, não é um cara mala, não é um cara da balada, não é um cara, né? Então, pra mim foi muito maneiro trabalhar com ele, porque hoje existe esse modelo no MMA que as pessoas estão acreditando que funciona, elas estão achando que é isso que tem que fazer, que é meio que imitar o Conor. E o Conor deu certo porque ele é assim também. Assim como o Cristiano Ronaldo já foi o atleta mais bem pago do mundo e é a pessoa mais seguida do mundo, o Conor, esse ano de 2021, ele é o atleta mais bem pago. Sendo que o MMA não tá nem entre os 10 esportes mais bem pagos do mundo. Então como que esse cara, num esporte que não é tão bem pago, se tornou o atleta mais bem pago do mundo? Porque ele jogou esse jogo da influência. Ele jogou esse jogo da inteligência social. A comunicação do cara tipo assim, cara, é magnética. Ele é muito carismático. E aí o carisma não é só você ser uma pessoa simpática. O carisma não é só quem sorri e a gente boa e tal. O carisma também às vezes tá no cara mala. Sim. É aquele lance de você não passar despercebido. Você me amando, me odiando, você vai me ver. É só você aguentar esse tranco. E o Conor, ele tem muito hater. Tem muita gente que odeia o cara. Principalmente nos últimos anos, que ele fez muita cagada. Aliás, é importante. Mas assim, isso é esse cara é muito amado. às Ele vezes foi é idolatrado, importante, cara. Ele foi um ídolo, um ídolo mesmo, assim, na Irlanda do Norte, cara. Né? Ele trouxe as pessoas da Irlanda para os Estados Unidos. É de um difícil jeito, cara assim, que sabe, não tem muita gente que patriótico, não gosta né? dele, né?
Com certeza, é um cara grande, né? Mas assim, eu digo porque o Conor realmente ele é um cara mala. Ele é um cara que você olha assim e você já quer não gostar dele, entendeu? Então você já tem muitos motivos pra não gostar dele. Só que é esse lance disruptivo, esse lance dele não ter medo de causar essa reação polarizante. Tipo, num espectro ou no outro espectro. Você vai comprar a luta do Conor. Sabe por que o Conor se tornou o atleta mais bem pago no mundo? Porque ele participa de um modelo que hoje, o modelo dos grandes atletas do MMA, os grandes, né? Não a massa, assim, mas os grandes atletas, eles recebem uma parte do pay-per-view. Eles recebem um cut do que é vendido. Meio sócio, assim. Ele é tipo um sócio minoritário. E por que que ele ganhou muito dinheiro? Porque as lutas dele são as mais vendidas. E ele conseguiu contratos com o UFC onde ele ganha sobre as lutas mais vendidas. E por que as lutas dele são as mais vendidas? Não é porque todo mundo quer assistir o Conor ganhar. É porque muita gente quer ver o cara apanhar. E as pessoas pagam pra ver ele apanhar. E quando você tá pagando pra ver ele apanhar, ele tá enchendo o bolso de grana. Entende? Então por isso ele se tornou o atleta mais bem pago do mundo. E aí tá rolando muito isso no MMA, né? De pô, você tem que ser mais mala, você tem que falar mais e tal. E eu vi que o Thiaguinho não era isso. O Thiago é um cara muito na dele, muito de boa. E aí ele foi lutar com um cara, nesse último campo que a gente fez, que tinha 3 milhões de seguidores, e que um dos maiores, um dos atletas mais seguidos do UFC, e que é o sucessor do Khabib Nurmagomedov, que foi o maior atleta do UFC dos últimos anos, assim, que acabou de aposentar. O Khabib aposentou e falou, Islam, você é o cara agora, você é o futuro campeão. E o Thiago pegou essa pedreira, cara. Tipo, de frente vai pegar o cara que tá praticamente invicto, assim, tá atropelando todo mundo. E que é um baita, é uma pessoa muito famosa, assim, uma pessoa muito notável, né? O UFC, toda a máquina promocional tá girando em cima disso. Vamos fazer o Islam crescer, né? Porque existe um mercado islâmico, existe um mercado russo, vários mercados que consomem o UFC, que pro UFC é importante ter aquele cara ali. Falei, cara, vambora, vamos pegar essa pedreira juntos aí. E aí houve um trabalho de estudar o Thiago, estudar quem ele é, como pessoa em primeiro lugar, como filho, como marido, né, como pessoa no dia a dia, para depois entender como ele é como atleta, para depois eu poder dizer para ele o que ele pode ou não, o que ele deve ou não, junto sempre respeitando a autenticidade dele como persona, falar, se posicionar e etc. Então foi muito legal, cara, porque no final do trabalho com o Thiago, eu fico até arrepiado de falar essa porra, cara. Você vê o nível de influência, quantas pessoas estavam assistindo aquela luta, né? A mensagem que a gente passou naquela luta é a mensagem do respeito, é a mensagem do carinho. Na encarada, que é o momento onde tá todo mundo se empurrando e metendo a cara e tudo mais, eles se abraçaram, cara. Foi a primeira vez que o Islam e também o Thiago abraçam alguém numa encarada. E eu te digo, sem o meu trabalho isso não teria acontecido. Eu tenho essa total consciência da influência que eu gero sobre isso. Eu fiz 2 estrelas do MMA se abraçarem para milhões de pessoas verem. Muito que legal. É sobre isso que eu penso de MMA, porque Muito eu sou fã legal. de artes marciais de MMA. E eu penso que o MMA, arte marcial, ela tem que passar essa mensagem do respeito, cara. Legal. Eu fui uma criança que assim, ó, apaixonado por futebol. Eu fui perdendo tesão no futebol. Eu fui achando o futebol pobre demais em muitas coisas. As brigas nos estádios, as mensagens muitas vezes que o futebol passa não é uma mensagem bacana. Fui perdendo tesão de consumir o futebol. E o MMA eu já fui passando a consumir por conta disso. Porque quando eu fui treinar artes marciais, eu fui entender esse valor da disciplina, do caráter, de você poder machucar alguém, mas não machucar alguém, né? O atleta do UFC, ele é uma máquina, cara, se tu parar pra pensar. Ele é uma pessoa, entendeu? Essa é uma pessoa perigosa, né? Só que a mensagem que eles dois estão passando ali é uma mensagem de respeito, de carinho, de unir espectros diferentes. Não precisa ser a mensagem do Conor, de vou te matar, eu vou matar você, sua família, vou pegar tua mulher e não sei o que, não sei o que. Não é só isso que as pessoas querem ver, entendeu? Não é só isso que vende de alguma forma. Então aquela imagem ficou muito bacana. E no final da luta, cara, porra, 4º round, uma luta duríssima. Islam finalizou o Thiago, acabou a luta. Islam, primeira coisa assim, não foi comemorar, cara. Acabou a luta, levantou, ajoelhou e foi abraçar o Thiago. Legal. Você entende o quanto a gente conseguiu transmitir a essência de quem é o Thiago? O Thiago quieto na dele, nem todo mundo vai ver que ele é um cara maravilhoso. Nem todo mundo vai ver que ele é um cara do bem, que ele é um cara incrível. Então quando ele faz esse trabalho comigo, ele tá apenas aprendendo a transmitir o melhor que ele tem. Não tá inventando uma personagem, não tá botando uma máscara, não tô dizendo você vai falar isso, isso e isso e tal. Não é ser quem você não é e fazer o que você não faria pra ter alguma coisa. É sobre transmitir quem você é, sim, do melhor jeito possível. É fazer o que você quer fazer no melhor nível possível. Isso é inteligência social. Legal, então cara. eu amo fazer isso hoje. Tipo. Você me lembrou um pouco o trabalho também do RP, do Relações Públicas também. Sim, né? tem um Tá pouco dentro, disso, sim. né? Tem um pouco, sim. Legal, cara. Tem um pouco, com certeza. Show. Bacana, né?
Quando você estava falando, veio vários insights assim na minha Que mente. massa. Uma coisa que eu pensei que de repente você é um excelente cara para um cara procurar um cara que vai participar de um reality show, né? Pra ele entender. Já aconteceu. Já aconteceu aí, legal. Pro cara Já entender, né? aconteceu. Qual a imagem que ele vai passar. Com Porque certeza. querendo ou não, tem, Com tem um pouco certeza. disso, né? Tem muito disso. Tem muito disso. Claro que nesses casos a gente tem NDA, né? Tem o acordo de não abrir nomes e tudo Sim, mais. Eu sou uma claro. pessoa muito discreta. Grande parte das pessoas que eu trabalho hoje, as pessoas nem sabem quem são. Geralmente as pessoas que vocês ficam sabendo, que as pessoas ficam sabendo, é ou porque ela gosta muito do que eu faço, Que ela ou quer porque que eu tô divulgue. fazendo uma parceria. Ou porque eu tô fazendo pra ajudar essa pessoa sem cobrar nada, e a única coisa do processo é documentar o processo e relatar o processo. Só por isso, né? Então, assim, a grande parte as pessoas acabam não sabendo. Essa semana eu tô fazendo um trabalho, por exemplo, que é de duas empresas, uma fazendo uma acquisition da outra. E ali naquele processo há conflito. Há divergências. Há o CEO pensando de uma forma e o outro CEO pensando de outra, é uma disputa. Há colaboradores internamente não querendo que isso aconteça. Há muita coisa. Eu amo isso, cara. Eu amo entender que o objetivo dessas empresas no final é se ajudar, que vai existir um negócio ali, que eu vou lucrar com isso. Inclusive, eu acabei me tornando sócio desse processo, né? Quando a empresa for vendida, o valuation da empresa, eu vou ter uma parte desse buyout, ele vai vir para mim. Né? Eu vou ganhar uma parte nessa negociação. Então, eu entendo que esse é o objetivo que todo mundo quer, mas é difícil de fazer isso acontecer. Então, o meu trabalho tá no tempo todo ali, relacionamento entre pessoas, né? A Legal. essência disso. Então, são coisas que as pessoas às E vezes eu, não eu ficam nunca, sabendo. eu nunca tinha parado pra pensar nisso, na influência do atleta. Na verdade, assim, a gente pensa um pouco, né? Mas sabe quando você nunca parou pra fazer uma análise Sim, disso? sim. Porque assim, tem uma coisa que me chama muita atenção, que é eu sou bem, curto pra caramba música, assim, né? E até foi assim que eu conheci esse espaço, conheci o Jonathan, conheci, né, um amigo meu veio gravar um clipe A gente vai fazer aqui um som quando e acabar, tudo né? mais. Cara, você tá olhando aqui pra um baterista animal, Pega um assim, violão lá que eu cara. finalizo fazendo um som, Né? com certeza. E eu sempre pensei muito na questão dos músicos, até, né? Já trouxe aqui alguns. Por exemplo, você tem um músico que é muito influente e um cara que é meio que apagado. E como é diferente a forma que esses caras trabalham a imagem, né? Sim, O Kiko Loureiro, que hoje é o guitarrista do Megadeth, sim. ele até criou um curso falando um pouco sobre gestão de carreira do Sim, músico sim. assim. E, cara, isso sempre chamou muito a minha atenção. Por que tem um guitarrista que ninguém sabe o nome dele? Ninguém faz ideia de quem é o cara. E tem um cara igual o Slash, que todo É. mundo sabe quem é o Às vezes o cara. cara quase estoura maior que o Quase vocal, que né? Tipo assim, é doido isso, exatamente. né? Você pega o Flia, que é o baixista do Baixista do Red Red Hot. Hot. Aham. Então, assim, caras que. Isso daí que você tá falando, eles trabalharam muito bem a questão do poder de influência dele, ainda que ali tocando um instrumento, né? Exato, exato. Aí você vê, transcende essas habilidades, né? Às vezes não é sobre a comunicação, não necessariamente essa pessoa é uma pessoa que fala muito e tal, mas é uma mistura de habilidades, uma mistura de coisas que acontecem que faz essa pessoa se tornar muito influente. E aí, cara, pra mim, o grande ponto disso é você usar essa influência de uma forma que seja boa pro mundo. Esse é o lance. Muito da influência hoje do mundo não é para incentivar as pessoas às coisas que são positivas, né? Então, pra mim, por isso que eu comecei a sair um pouco também, sabe, desse jogo, assim, Hoje, das então, se você mídias vê e que é um tal. cara mal intencionado, você não atenderia ele, por Não exemplo. atenderia. Legal. Não atenderia. É uma coisa que na época que eu comecei com a parte da paquera e tal, eu não pensava muito sobre isso, sabe? Eu não pensava sobre isso. Eu lembro que, porra, chega assim a ser quase ridículo falar isso, assim, que um dos primeiros produtos que eu tive, que as pessoas me pediam muito, era pra ficar respondendo as mensagens por elas. E eu fazia isso, né? Então eu ajudava os caras a conquistarem E as dava certo? mulheres Funcionava? muito certo. Só que depois eu vi, falei, que merda que eu fiz, né? Tipo, Porque a hoje, mina. hoje, cara, né? Entendi. Anos depois, Ela, jamais ela faria vai isso. sair com um cara que na verdade foi você falando, Fui né? eu, cara. E aí várias vezes o relacionamento não ia pra frente. Eu lembro, assim, cara, de um dos primeiros, assim, um molecão e tal. Chegou pra mim e falou, cara, ela só quer ficar trocando ideia comigo no Instagram, tipo, no WhatsApp e tal. Ela não quer sair comigo e tal.
falei, cara, que merda, né? Tipo, não tem como resolver essa situação, porque eu me coloquei numa posição de, né, emular uma outra pessoa. Então, tipo, É. isso eu jamais faria isso hoje. E tantas outras coisas que esse processo de me tornar uma pessoa mais influente, de ir ganhando fama, de ir mexendo com as pessoas, foi me trazendo essa maturidade. Então, hoje eu já penso 1000 vezes sobre, cara, o que que eu quero trazer. Sabe? Tipo, pô, tô com uma parada aqui na cabeça que representa algo pra mim. Eu tenho levantado hoje a bandeira da Amazônia, a bandeira dos O que que indígenas, é a bandeira esse negócio é sua uma cabeça, proteção fala aí. espiritual, né, um adereço indígena, e é uma proteção espiritual, e é um processo que eu passo muito com os povos indígenas, com os povos amazônicos, através de cura, através de ensinamento, de entendimento e tudo mais. Então, é uma coisa que fez um bem incrível pra mim, transformou minha vida, tipo, mudou minha vida completamente. E eu falei, cara, é uma bandeira que eu vou levantar, porque me fez muito bem. Não é porque vai me dar dinheiro, não é porque vai me deixar mais famoso, não é? Entende? Então, quando eu vejo, por exemplo, o Alok fazendo isso hoje, o Alok tá com a mesma galera, assim, com a minha família, virou a família dele também, que é a nossa família, o povo Yawanawá, o povo Runicuim, esses povos amazônicos. Ele é um cara que tem uma influência surreal. O cara tem milhões e milhões e milhões de seguidores. O cara é um dos artistas mais ouvidos do mundo. Ele não precisava fazer isso que ele tá fazendo. E eu tenho certeza que tem coisas que ele poderia fazer que dariam mais grana pra ele. Dariam mais fama pra ele de alguma forma, né? Só que ele escolheu fazer isso, porque o processo que ele passou foi um processo muito especial. Porque ele entende que isso é a verdade da vida dele, né? Então eu vi esses dias lá o projeto que eles fizeram do Global Citizen e tal. E eu falei, cara, que maneiro, cara, que coisa linda. Assim, as pessoas estão ali comigo sempre, né? Nas cerimônias, os rituais estão ali com a Loki agora, estão cantando, estão trazendo a identidade do Brasil de verdade. Virou uma chave, então, na tua cabeça, assim. Muito, cara, virou uma chave muito grande Uma pra mim. questão Eu de fico doido, assim, de pensar que o brasileiro, ele é pirado em ir pra gringa e tudo mais, mas não pensa em conhecer a Amazônia, por exemplo, né? A gente já virou uma cultura de muitas outras culturas e a gente vai meio que esmagando a nossa própria cultura, entendeu? Porque o povo indígena, ele é o Brasil, Brasil, Brasil mesmo, assim. Né? Ele não é o Brasil misturado, ele não é o Brasil com a África, ele não é o Brasil com a Europa, ele não é o Brasil com... Ele é o Brasil, Brasil, Brasil. E a galera não tá muito ligada nisso, assim, sabe? Mas eu te digo que se essas pessoas fossem lá, é transcendental, assim. você acha Tipo, que mudou sua noção de propósito de vida, assim? total. E hoje você saberia dizer qual é o seu propósito de vida? Cara, o meu propósito de vida, ele continua sendo o propósito de vida que eu já tinha determinado há alguns anos. É só que a forma de fazer, ela se tornou diferente, né? Eu já tinha, assim, quando eu comecei a minha trajetória, porque eu sempre fui ligado à espiritualidade, eu já tinha essa coisa de, cara, meu propósito pessoal é o de evoluir o máximo possível como pessoa e colaborar para a evolução da sociedade. Esse sempre foi o meu propósito, né? Então, quando eu vim com a inteligência social, eu falei, cara, tipo, perfeito. Tô ajudando as pessoas a socializarem, né? A criar mais relacionamento e tudo mais. Então, assim, tô ajudando a sociedade a ser uma sociedade melhor. Então, isso não mudou. Mas o que mudou, na verdade, foram elementos no meio do caminho, entendeu? Eu fui naturalmente perdendo o tesão de falar do lance da paquera e tudo mais, que é uma parada super legal, uma parada que até hoje eu falo e não tenho nenhum problema de falar, mas eu fui parando de ter tesão, tanto tesão de falar sobre isso, pra ter tesão de falar de outras coisas que eu fui descobrindo ao longo do caminho, e faz parte. Isso significa que a gente tá evoluindo, que a gente tá em constante mudança, né? Legal, Tipo assim, legal. eu não tenho compromisso com o erro, entendeu? Se eu errei lá atrás, eu assumo. Se eu fui incoerente, se hoje o que eu faço não é mais coerente com quem eu fui lá atrás, o que denota uma incoerência lá atrás, eu não tenho problema com isso, entendeu? Legal. Para mim, eu só tenho compromisso com aquilo que eu verdadeiramente acredito. Então hoje, se a gente sentar como amigos, numa roda de bar, aqui de um lado tiver um cara falando sobre uma mina que ele tá saindo e que ele quer desenrolar com ela, desse lado tiver um cara falando sobre empreendedorismo, sobre marketing, sobre como usar. Aqui tem um cara falando sobre como usar habilidades sociais para conquistar uma mulher. E aqui tiver um cara falando sobre como usar habilidades sociais para impactar mais pessoas profissionalmente, eu já tenho a tendência de trazer minha atenção mais para cá. Porque autenticamente é o que eu quero mais falar. Mas se tiver uma terceira pessoa aqui falando sobre, por exemplo, o que a gente acabou de falar, falando sobre as medicinas, sobre o povo indígena, etc., eu vou estar totalmente lá. Eu não vou nem olhar pra cá e nem olhar pra cá. Então, a minha vida sempre foi sobre falar e ensinar coisas que eu tava acreditando. E vai continuar sendo. As pessoas me cobram e me questionam, mas por que que parou o lance da sedução e tudo mais? Você não podia ter feito isso e tal. Você era o melhor, você parou e tal. Porque deixou de fazer sentido pra mim. Desse jeito, desse nível, entendeu? E tá tudo bem. E hoje tem outras pessoas, tem pessoas que vão se tornar as melhores e que vão seguir o jogo, e eu acho excelente, porque com certeza tem muita gente que precisa disso, eu tenho muito orgulho dessa trajetória, mas hoje eu já sinto que eu cumpri minha missão.
E quando você cumpre sua missão, cara, você cumpre a sua missão. São poucas pessoas que zeram um jogo e botam pra jogar de novo o mesmo jogo. A maioria das pessoas zera o jogo e fala, pô, legal, esse jogo me divertiu. Guarda na caixinha e vai jogar o próximo jogo. Sim. Você tem alguma ligação ainda com aquela Social Games, não? Eu sou o CEO da empresa. Continua sendo a minha empresa. Só que eu passei o bastão para outras pessoas para que elas continuassem esse processo, né? Tem E um hoje cara. já analiso de uma outra forma que já me faz refletir até sobre isso também, entendeu? Tem um cara agora, eu esqueci o nome do cara, acho que eu cheguei a ver algum vídeo. Tem um cara agora que ele é a cara da Social Games, né? Foram 5 pessoas que a gente 5 passou o pessoas? bastão na época do reality. E aí, aos pouquinhos, porque era um reality, né? Como é que Então a foi? gente Fala ia do iluminando reality. pessoas. Cara, o reality foi maluco, assim. O reality foi Foi um reality pra escolher esses caras? um reality pra escolher esses caras. Cara, eu não faria mais um reality show, assim. Né? Eu não tocaria mais um reality show. Mas nem a pau. Nem a Aconteceu pau. onde? No YouTube? Aconteceu no YouTube. O local físico foi numa mansão em Alphaville. E a gente transmitiu pelo YouTube e também Instagram compartilhado, né? Então, assim, pra mim, eu tenho hoje essa bagagem de falar, cara, eu toquei um reality show. Uhum, Isso é maneiro. uhum. Mas eu não faria de novo, nem a pau, porque é muito desafiador, é muito trabalho, né? É bem difícil, assim. Então, a gente lutou contra várias coisas ali que dificultaram ainda mais o processo, né? Por É, eu tô exemplo, o falando próprio desse lance do, mano aqui. Eu já tinha visto a cara o dele. Bruno, o Bruno, o Bruno. Bruno, o Bruno é um amigo, assim, ó, uma pessoa que tem um Legal. baita carinho, já gravamos juntos, já gravamos pro canal de ambas as social junto, né, o canal da Social Arts. Eu vejo que hoje também, ele é um cara, por exemplo, é legal a gente falar disso, porque o Bruno, ele é um cara que também começou no lance do PUA, inclusive ele era instrutor da PUA Training, foi uma das primeiras empresas no Brasil a trazer esse conteúdo de fora, e o conteúdo dele virou muito, cara. Hoje ele já não fala mais sobre isso, hoje eu já vejo que ele tá num outro lance, assim, ele já tá ele já levanta outras bandeiras, sem desrespeitar a história dele. Sem desrespeitar a importância de você ser um cara que se relaciona com mulheres, um cara bom com mulheres e tudo mais. Eu já vejo que hoje ele já, conteúdo dele e tal, ele já levanta outras bandeiras, entendeu? E acho isso muito maneiro, porque, de novo, o cara não tem compromisso com o erro, velho. Se pra ele agora, tipo, é isso que ele tem que defender, é isso que ele acredita, a vida dele é isso. Se ele for trocar uma ideia com os amigos na casa dele, ele vai falar sobre isso. Então ele tem mais é que falar disso e viver disso, entendeu? Legal, então 5 caras ganharam esse reality. Na verdade, assim, era pra ser um só. E aí, ao longo do processo, todo esse desafio foi tão difícil do que a gente passou, cara, naquela época. Por exemplo, teve Covid no meio do reality, né? Uma coisa que a gente blindou pra caramba, pra não acontecer e tal. De alguma forma, ou foi algum colaborador lá da casa, alguma coisa aconteceu que uma pessoa, 2 pessoas pegaram Covid e de repente a galera pegou Covid. Inclusive eu peguei Covid, fiquei mal, assim. Então foi uma parada que a gente foi tão se conectando, né? Foi tão família o lance todo ali que no final do processo eu falei pra eles, eu falei, cara, mesmo que um ganhe, eu vou dar a oportunidade de todo mundo continuar e a gente vai fazendo esse processo ao longo do tempo. Ao invés de eliminar todo mundo agora, a gente vai ao longo do tempo. Então, ao longo do tempo, algumas pessoas foram, né, foram saindo e tal. E é isso, assim, na verdade a social é uma grande incógnita pra mim, uma coisa que eu tenho refletido hoje sobre o que fazer com a social. Se eu finalizo, se eu entendo que ali foi o meu legado, a minha história, que algumas pessoas colaboraram e tal, mas que eu encerro, é uma reflexão, assim, hoje. Então Sabe? hoje ela é meio que um grupo de canais ou não? É um canal no YouTube com vários criadores. Com vários criadores. Sempre nesse sentido da sedução. Sempre nesse sentido da sedução. Legal, Né? legal. Porque é empresa, né? Aí é marca, não sou eu como pessoa. Eu sempre tive essa sabedoria de Não, entender que uma marca é uma muito marca e que legal. eu sou eu. Por isso que eu não usei meu nome naquela época, eu usei o nome de uma empresa. Por isso que eu, tipo, eu já sabia, cara, a social ela tem que ser maior do que o Games, né? A minha agência ela tem que ser maior do que todas as minhas empresas elas têm que serem maiores, porque eu posso estar num outro momento de vida, mas a marca, ela continua sendo a Continua, marca. Entendeu? legal, boa Eu sacada. acho que isso é uma questão que o empresário precisa pensar. Eu tenho amigos que fizeram uma marca numa coisa, mudaram completamente, e aí, ao longo desse processo, foi um processo delicado, né? É um processo delicado. É um processo complexo. Pra mim, é um processo complexo. Todos os dias, muita gente me segue e muita gente para de me seguir. Porque eu tô falando de outra coisa. Então, se eu tô falando de outra coisa e interessa outras pessoas, as pessoas chegam, mas as pessoas estavam, pô, não quero mais isso. As pessoas saem. Então, sempre mudanças são processos delicados. Coisa de né? migrar o público mesmo, né? É É, normal, né? Migrar a audiência, migrar o seu posicionamento, né? Você é tido como um cara que é o cara disso, e de repente você quer ser o cara daquilo. E aí? né? E aí? Cara, legal. Da Você base do você social. tem assim. algum sonho? Sonho? Você tá falando profissionalmente ou no geral, assim? Tanto faz.
É, Porque eu sei que essa pergunta é difícil mesmo de responder. é uma pergunta. É, porque eu sempre gosto de pensar em camadas, assim, né? De até onde a gente pode refletir. Eu conquistei quase tudo, assim, profissionalmente que eu desejava, sabe? Tem alguns objetivos, algumas coisas ainda e tal, mas no geral, assim, em suma, eu conquistei quase tudo que eu queria. Agora, pessoalmente, tem vários sonhos bem maneiros, assim, tô realizando um agora que é ser pai. Então, que Legal. tem tudo a ver com isso que eu falei, que foi um processo que, né, esse processo todo, assim, eu sinto que, por exemplo, o lance de conseguir agora ser pai teve a ver com curar a dor de ter perdido um filho. Que é uma coisa que eu só consegui curar com a ajuda dos indígenas. Por mais que eu tivesse uma base de espiritismo de muitos anos, que entendesse a vida após a morte, entendesse sobre encarnação, reencarnação, as crenças que estão ali no espiritismo, eu entendi no racional, mas eu não tinha curado no emocional. E o cérebro é o cérebro, irmão. Tem neocórtex, tem sistema límbico e tem reptiliano. Se me bater uma fome aqui, cara, vai ficar difícil de eu conseguir trocar uma ideia contigo. Porque tem uma fome rolando, entendeu? Se eu vim aqui te dar uma entrevista, mas tem uma pessoa na minha família que tá morrendo, dificilmente eu vou conseguir estar aqui contigo. Então, são coisas que fazem parte da vida. E aí eu sinto que racionalmente eu tinha entendido, tinha compreendido o porquê das coisas, mas emocionalmente eu não tinha curado isso. Então, ao passar por essa experiência, ao sentir a presença ali, ao ver de alguma forma tudo aquilo acontecendo, aceitar passar por aquilo, beleza, agora eu curei. Semanas depois, a Lu tava grávida. Sacou? Então é merecimento, assim, cara. É tipo. É Da isso, assim, é hora. você se abrir pra vida, entendeu? Se abrir pra vida como a vida é. Show. Eu vou te fazer uma pergunta, que é uma pergunta que geralmente eu encerro a entrevista com essa pergunta. Se você pudesse voltar no tempo e dar um conselho pra você mesmo, qual conselho você daria? Não faria isso. Não faria isso. Eu teria medo de voltar no tempo e mudar minha trajetória e não saber o que poderia estar acontecendo hoje, onde eu estaria hoje. Mas você não Então, acha que tem alguma coisa que se o Gambit mais jovem soubesse que você sabe hoje, teria sido melhor ou mais fácil? talvez teria sido melhor, talvez teria sido mais fácil. E se tivesse sido melhor? E se tivesse sido mais fácil? Como teria sido depois? Se tivesse sido mais fácil, eu teria me tornado tão bom? Se eu tivesse sido melhor, eu estaria conquistando o que eu tô conquistando hoje aqui agora? Né? Tem isso, assim. Tipo, Tipo, o você não Gambit, ele voltaria no veio num tempo certo momento da minha por vida, causa que né? você gosta do lugar onde você tá hoje. Porque eu tô exatamente onde tinha que estar, Boa, mas foi entendeu? uma boa resposta. Eu tô E exatamente onde nunca tinha que ninguém estar. respondeu isso. Pois Geralmente é. o pessoal Mas eu já fala. pensei muito nisso. Tem esse lance, eu brinco com a trajetória do Gustavinho, do Gustavo e do Games, né? Que foram, tipo, passagens da minha vida, assim. Então a galera quer sempre saber das histórias e tal. Aí no último treinamento, a gente abriu várias histórias sobre a minha infância, várias coisas do Gustavinho e tal. Foi um momento bem emocionante, assim, né? De todo o processo, todo o perrengue, eu lá mal vestido pra cacete. Cara, várias paradas, né? E, e aí eu fiquei pensando nisso. Eu fiquei, cara, se hoje, com a mente que eu tenho, com as condições que eu tenho, o quão afiado eu me tornei, né? Que é até é perigoso, cara. Se eu soubesse o que eu sei naquela época, talvez eu estaria morto hoje. Entendeu? Por toda a maluquice que eu já vi, a época da música foi uma época pesadíssima pra mim. Por quê? Porque eu fui um adolescente, um jovem, sem convívio social, sem contato social, sem namorada, sem amigos e tal, tipo um cara trancado. Então, quando eu fiquei famoso, foi muito perigoso pra mim naquela época, sabe? Eu fiquei muito idiota, assim. Eu me envolvi com coisas muito idiotas, né? Eu me perdi total em álcool, em droga enfim, sabe? E outras coisas mais, assim, sabe? Então, imagina se eu tivesse, naquela época, esse conhecimento, não digo a sabedoria, mas a inteligência que eu tenho hoje. Hoje eu sou uma pessoa muito poderosa. Eu sou uma pessoa muito influente. Então, eu poderia ser uma pessoa muito perigosa, mas eu não sou. Não por falta de convites, né? Eu tive vários convites pra ser uma pessoa perigosa que eu recusei. Então, se naquela época eu tivesse, talvez um pouquinho da grana que eu tenho hoje, estaria morto, cara. Estaria morto, entendeu? Não tinha carro naquela época. Imagina se eu andasse com uma Porsche naquela época. O que poderia ter acontecido? Sacou? Então eu não mexeria nada, assim. Tipo, o Gustavinho passou pelo que ele tinha que passar pra se tornar o Gustavo, e quando veio o Gambit, ele veio quando tava pronto, assim, pra acontecer. Show, cara.
Cara, eu quero te agradecer, Que velho. isso, eu que agradeço, irmão. Muito bom, cara. Foi animal. Eu vou pegar o violão ali também. Isso nunca aconteceu, Aí, que eu quero que aí. você cante uma música ali. Prometeu, tem que Nunca cumprir, né? rolou, cara. Have you got color in your cheeks? You ever get that fear that you can shift the tide that sticks around like summer's in your cheek? And as the mazes up your sleeve, have you no idea that you're in deep? I dreamt about you nearly every night this week. How many secrets can you keep? Cause there's this tune I found, it makes me think of you somehow. And I play it on repeat until I fall asleep, spilling drinks on my city. If this feeling flows both ways, so I'm hoping that you stay. Maybe we both know that the nights are mainly made for saying things that you can't say tomorrow day. Rolling back to you, you ever thought of calling when you had a feel? Cause I've always do. Maybe I'm too busy being yours to fall for somebody new. Now I fought it through, crawling back to you. So have you got the goods? Been wondering if your heart's still open, and if so I wanna know what time it should. Simmer down and poke her up. I'm sorry to interrupt, it's just I'm constantly on a cusp of trying to kiss you. But I don't know if you feel the same as I do, or we can be together if you wanted to. Do I wanna know if this feeling flows both ways? Here you go. Was sorta hoping that you stay. Maybe we both know that the nights are mainly made for saying things that you can't say tomorrow day. Crawling back to you. Do you ever thought of calling when you had a feel? Cause I've always do. Maybe I'm too busy being yours to fall for somebody new. Now for the truth, crawling back to you. Show, hein, cara? Muito bom, ó. Boa! Caramba, gostei, cara. Daí faltou, né? Faltou a minha guita aqui atrás. Não, faltou foi- a banda, mas... Foi ótimo. Gambit, obrigado, hein, cara. Obrigado, meu irmão. Uma honra, tamo junto. Show de bola. Você quer Tirou divulgar? aí da aposentadoria, né, cara? Que legal. Ficava uns meses aí sem dar uns toques. Então, aí é pra legal. Eu galera. sei como quem gosta de música, como gosta de tocar e tudo mais. Você quer divulgar alguma coisa, assim, Cara, acho que a galera suas talvez redes já e sabe, tal. né? Com o Gustavo Gambit aí acha tudo. Tem canal novo, tem o Instagram. Aí vai achando as paradas assim. Então só jogar Gustavo Gambit, acha o site, acha a parada toda aí. Jogou meu nome, acha tudo. E é isso aí. Não tem nem como a gente falar de treinamento, que, cara, cada hora é uma coisa, né? Uma hora a gente tá aqui, outra hora a gente tá ali e tal. Então quem sentiu aí uma conexão, uma coisa, pô, queria aprender um pouco mais com o cara, manda uma mensagem, acho que esse é o caminho. Né? Tipo, o caminho é o que eu falei, é relacionamento e depois vem persuasão. Então se conecta primeiro, chega, pô, quero saber mais disso, daquilo, aquilo outro, te vi lá do podcast. E aí a gente troca uma ideia, né? Não fazer propaganda de nenhum treinamento, porque depende muito do momento de cada pessoa. Mas é isso aí, Gustavo Gambit vai me achar. Boa, mano. Obrigado, hein, Obrigado a cara. você, meu irmão. Tamo junto. Valeu, hein. Prazer aí, trouxe só lendas aqui até hoje. E mais uma aqui hoje, cara. Tamo É isso. junto. Gratidão.